Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Estúdios TPFest com mais um bate-papo legal. Uma boa noite a todos vocês. E a entrevista de hoje é pelos espaçosjurídicos.com.br, que vai estar conversando com a advogada que é criminalista, a doutora Ana Carolina, falando como iniciar na advocacia criminal. Uma boa noite a todos vocês. Vamos chamar a doutora para a gente estar dando início aqui à entrevista. Enviar o convite aqui para no bate-papo legal pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui nos Estúdios TPFest, no bate-papo legal. Boa noite. Obrigada. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas conhecê-la. Eu sou Ana Carolina, eu sou advogada criminalista em Cosmópolis. Cosmópolis é uma cidade pequenininha aqui do interior de São Paulo. Eu falo que fica aqui próximo a Campinas. Aí as pessoas conhecem Campinas melhor. Aí eu atuo... Perto de Paulínia, né? Isso, bem pertinho. Dá uns 15 minutos. Eu atuo na advocacia criminal desde 2017. E como que é atuar na área criminal, doutora? Eu vou dizer assim que é uma loucura. Eu vou falar um português mais claro, cheio de emoções. Porque você está lidando diretamente, né? No caso, a minha advocacia criminal é voltada para a defesa de pessoas reclusas. Então, você está lidando diretamente com a liberdade da pessoa em si. E a liberdade, ela é tão importante quanto a vida. Chega a ser fascinante essa área? Eu sou suspeita para falar, porque desde a época acadêmica sempre gostei da área penal, mas ela é fascinante, porque você está lidando ali com crimes, com vítimas também, né, do outro lado. Então, ela é muito, assim, fascinante. E uma curiosidade, essa área é perigosa? Não, se a pessoa trabalhar com ética, não mentir para o cliente, ser uma pessoa bem transparente, não há perigo. Eu vejo que não há perigo nenhum, não. Desde que você tenha ética e respeito ali pelo teu cliente, não ficar prometendo algo que não está só sob o controle do advogado. E o que é essencial para um advogado criminalista? Um estudo acadêmico aprofundado de todas as leis penais. Você tem que ter uma base bem sólida de todas as leis. Estudar legislação penal extravagante, Código de Processo Penal, Código Penal. Então, eu digo como essencial o estudo aprofundado. E quais são as áreas de atuação no penal? É um campo muito vasto. Então, o advogado criminalista ele pode atuar em defesa das vítimas também, não é só para a defesa da pessoa em si que supostamente cometeu o crime. E pode atuar também no compliance criminal, que aí é mais voltado para uma advocacia empresarial penal. Eu atuo especificamente na área da lei criminal, da lei de drogas. Então, eu faço a defesa para as pessoas que são indiciadas por crimes de tráfico de drogas. Mas ela é muito ampla, então é defesa de vítimas, você pode atuar, ou na defesa das pessoas indiciadas. É um caminho, assim, um campo enorme. Existe um perfil diferenciado para o advogado criminalista dos outros advogados? Eu julgo que sim, porque você está lidando com a liberdade. Então, eu acredito, assim, que é diferente, porque a liberdade ela é extremamente importante. Então, eu vejo que o advogado criminalista ele é um profissional diferente dos outros. E até mesmo, algumas vezes, subjugado também por outras pessoas que não conhecem mais a fundo o que é um trabalho de um advogado criminalista.
E os estudantes, os jovens que estão se formando, ou até mesmo aqueles que já estão recém-formados, é importante estudar outras áreas, como a psicologia jurídica, a medicina legal também, em algumas determinadas áreas do penal. Qual que é a importância desse estudo específico para o criminalista? Para criar uma base de conhecimento assim, sólida, principalmente se você for atuar com crimes contra a vida. Então, é importante você entender mais a mentalidade da pessoa que cometeu algum crime contra a vida, que é algo assim que choca as pessoas, é um crime hediondo. Então, é importante, sim, estudar, apesar de que na faculdade os acadêmicos eles têm uma base, mas é muito curta. Então, eu indico que depois faça alguns cursos livres para entender mais a questão da mente humana em si. Então, é importante fazer esses cursos extras, então. Eu julgo como importante, sim, para a gente ter uma boa base para depois sustentar as tuas teses de defesa com segurança. E a parte da psicologia jurídica, então, é importantíssimo esse trabalho. O próprio advogado, ele estuda essa área e realiza, ou ele também contrata o psicólogo jurídico? Ele pode contratar também um psicólogo. No caso, os advogados eles vão ter somente aquele conhecimento assim mais superficial, mas dependendo qual tipo de crime que ele estiver fazendo a defesa, é bom ele contratar um psicólogo para trazer um parecer mais técnico para o processo, que vai amparar a tua tese de defesa ali. E quais são os 3 pilares da advocacia criminal? A ética é o primeiro. Então, ter bastante ética com o teu trabalho. A coragem, porque você não pode esmorecer assim, perante juízes, delegado, policiais. E o estudo constante das jurisprudências atualizada. E a oratória, ela é muito importante para todos os advogados, mas na área penal ela é mais importante, ela tem um peso maior. Qual a dica que você dá para esses advogados que estão iniciando a carreira, para que eles consigam pegar mais esse domínio da oratória? Estudar cursos específicos, né, para fazer uma boa oratória e não ter medo de sustentar, de fazer palestras, participar de entrevista, porque é só com a prática que você vai ficando bom em sustentar ali os teus argumentos, pois é a nossa fala que vai dar voz aos reclusos. E ler bastante, né? Ler. Porque é uma coisa da oratória, você aprende lendo Não. bastante. O advogado, então, são inúmeras páginas de processos aí pela frente. Isso ajuda também o iniciante a melhorar a oratória? Sim, é o ponto, acho que é o primeiro ponto, a leitura, não ter a preguiça de ler. Tem que ler. Não tem outro caminho, não tem como fugir. Isso é primordial na audiência, é importantíssimo na audiência para conseguir uma redução de pena ou até mesmo uma absolvição? Sim, pois na audiência eu falo que é o melhor momento, porque você vai tirar do papel a tua tese e sustentar ali perante o juiz, falando para convencê-lo. É o momento do juiz prestar atenção ali na tua defesa, no teu processo. Então, é o essencial. E é importante para os jovens advogados que estão aí no quarto, quinto, sexto ano ainda, acompanhar, ir em audiência para ter uma experiência, como que é a base, assim? Para que tem muitos que não vão, né? Vão em alguns só, que é pedido pelo professor, mas seria assim, no caso, eles comparecerem com mais frequência nas audiências? Sim, ele assistindo às audiências enquanto está estudando, vai trazendo assim mais conhecimento e entendimento como que funciona. Agora nossas audiências estão sendo a maioria online, mas antigamente ainda tem algumas que é presencial. Saber qual local o advogado senta, qual é o momento que o advogado vai falar ali na hora,
Então, assim, é muito importante participar dessas audiências assistindo, porque vai te trazendo já uma base para você ir construindo ali teu conhecimento, tua tese de defesa em si, porque você vai vendo o que o advogado está sustentando, quais as leis que ele está falando ali. Eu julgo importante. E qual a maior dificuldade que você vê hoje para os advogados que estão começando na área? É captar os primeiros clientes, principalmente para os jovens advogados, porque existe também um preconceito, infelizmente também de clientes, por achar que por ser jovem não vai ter um conhecimento aprofundado e o medo, né, de contratar aquele profissional por ele simplesmente ser jovem, sendo que isso é errado. Um jovem advogado preparado, ele é tão competente quanto um advogado já de mais tempo de carreira. Então, eu acho que a maior dificuldade é captar os teus primeiros clientes. Da onde virão? E na parte dos estágios, ele é sobre os estágios, que a maioria faz, outros faz só o período pedido, mas tem os outros que prosseguem aí por 2 anos. Qual é a melhor? O privado, o público? O Que seria o privado? privado. Eles conseguem absorver mais a experiência? Porque está na vivência ali, na linha de frente, no dia a dia mesmo da advocacia. Eu fiz estágio somente em órgão público. Então, quando eu iniciei, eu estava assim, totalmente perdida, porque o órgão público é diferente, né? Você está atuando de uma forma totalmente diferente. Agora, quando você está atuando ali como advogado, você fica perdido. Então, eu acredito que o melhor caminho para quem quer ser advogado criminalista é fazer um estágio em um escritório de advocacia. Ele absorveria melhor a experiência. Sim, com certeza. Com certeza ele sairia na frente dos outros. E quais são os principais erros que a maioria dos jovens advogados iniciantes aí cometem? Não saber precificar, né, o teu valor ali do teu trabalho e muitas das vezes acabar prometendo algo que não está sobre o controle dele. Ele tem que deixar claro desde o início, né, ali no momento que o cliente contratá-lo, de que ele vai fazer o melhor, porém também tem a outra parte que é o juiz, o promotor. Então, ser bem transparente para não cometer esses erros. Existe a área também da promotoria, que os advogados também podem estar entrando. Como se dá essa parte da promotoria, doutora? Aí tem que ser feito um concurso público. Se eu não me engano, eu acho que é um concurso que deve ter umas 5 fases ali. Então, os advogados... E tem que ter a prática jurídica também, que a advocacia, ela permite para depois ser usada para fazer um concurso público.